Olá, olá pessoal, tudo bem? Começando aqui esse vídeo, né? O nosso de carona com o Darezo aqui, naquela rua esburacada. Ai, faz parte. E agora a gente vai falar sobre um assunto que pode parecer um pouco repetitivo, mas eu vou falar ele de um ponto de vista diferente. Vou deixar o vidro aberto um pouquinho aqui, porque daqui a pouquinho eu fecho, né? Tô tentando colocar a mão aqui para eu poder evitar do telefone balançar por causa dessa buraqueira de onde eu tô. Então a gente vai falar sobre infoproduto, tá? Da ideia do infoproduto. Eu vou dar um exemplo sobre o ponto de vista da criação de infoproduto e vou dar um exemplo real sobre como eu criei um infoproduto que tem uma conotação um pouquinho diferente da que eu já falei e daquelas que você pode ouvir por aí. Então vamos lá. Primeira coisa então que a gente vai abordar: infoproduto. O que é um infoproduto, né? Infoproduto é um produto de informação. Então ele é um produto diferente do produto físico, né? Por exemplo, quando você vai numa loja e a loja vende, sei lá, celular, né? Você tem um produto físico e esse produto ocupa um espaço no estoque. Cada pessoa que compra, você vende esse produto e aí você tem que comprar esse produto novamente, né? Para você fazer o capital de giro e fazer a coisa funcionar, né? No caso do infoproduto, é só uma informação, ou seja, você não lida com a questão de estoque e você pode ajudar milhares e milhares de pessoas sem se preocupar com estoque, porque você está vendendo uma informação. Então aí começa algumas coisas, né? Da ideia do o que é um infoproduto? É isso, é um produto de informação. Pode ser um e-book, pode ser videoaulas, é um tipo de coisa que você coloca. Igual algum tempo atrás todo mundo falava, né? O mundo é de quem tem informação, quem tem informação tem poder, né? No início, antigamente, né, era uma questão do capital, né? Quem tem o capital tem poder. Depois essa era do informação, quem tem informação tem poder. E a próxima, acredito eu, né, baseado no que eu já ouvi, livros e colocações, o poder vai ser a gente aprender, tá? Desaprender e reaprender. Esse é um super poder que eu acho que a gente já tem que começar a fazer. E não sou eu que digo isso, não. Isso é coisa de autores lá de muito tempo atrás, né? As pessoas já falavam isso. Eu esqueci o nome do autor que falava isso, mas se eu lembrar em algum momento eu falo com você, tá? Olha lá o sol ali, ó. Então vamos lá. Nessa questão aí de autor, deixa eu colocar minha mão aqui só para o sol não pegar na câmera, tá? Do autor. Infoproduto. Então o que é isso? Por que criar um infoproduto? Bom, no meu ponto de vista, e pelo menos na minha vida, a diferença da criação do infoproduto foi o seguinte: é você ter uma renda, né? A gente vive num mundo majoritariamente capitalista, e o legal do infoproduto é você ter uma renda, uma grana que pinta ali na sua conta, que vai pingando ali todo mês, né? Pouco a pouco, e aí você vai fazendo a sua vida acontecer nesse mundo capitalista, né? Continua estudando, continua fazendo o que você quiser, e aí você pode fazer N estratégias. Se você quiser mais receita, por exemplo, você pode pegar um dinheiro, investir, fazer um lançamento, usar estratégias online para poder fazer uma ancoragem, né? Fazer um salto de vendas em determinados momentos. Geralmente a gente chama isso de lançamento. E o lançamento ele pode funcionar de várias maneiras, né? E a gente tem aí cursos que falam sobre isso, né? Tipos de lançamento diferentes e esse tipo de coisa aí, não sei, cara. Esse tipo de coisa aí pode fazer muita diferença para quem está no mercado, tá? Pode não, faz muita diferença para quem está no mercado. Você só tem que saber, né? Como é que você vai usar essa estratégia dentro do seu negócio. Desenhar isso aí no seu negócio de uma maneira usual, né? De uma maneira simples, usual, porque também a gente não precisa criar um universo de que as coisas sejam impossíveis ou muito difíceis, né? Daniel, todo mundo tem que fazer um lançamento? Não acredito nisso não. Eu acho que se você tiver um bom desenho de um negócio bacana, igual por exemplo,
eu tinha a estrutura de um negócio que funcionava assim, ó, tranquilo, vendia sempre, orgânico, beleza. Depois eu tirei algumas estruturas desse desenho e voltei a mexer em algumas coisas para poder organizar um tipo de negócio um pouco diferente. Mas dá sim para viver de uma maneira confortável com um negócio desenhado para dar uma renda passiva, tá? Dá para fazer isso numa boa. Já aconteceu comigo, eu sei como fazer, tirei um pouquinho, estou reconstruindo, né? E acredito que daqui a alguns meses já vai estar pronto de novo. Dá muito trabalho construir isso, né? Beleza. Voltando ao assunto do infoproduto, né? Então te falei o que, tem o porquê e tem a questão do como criar um infoproduto. Aí, criatividade, né? O céu é o limite. Então a gente pode ter aqui um infoproduto de texto, apenas, por exemplo, o e-book, né, que você pode criar, que é uma das formas mais simples assim, né? O que é o e-book? Você simplesmente escreve uma coisa que você sabe fazer, de preferência que pouca gente sabe, né? E aí você explica aquilo. Exemplo, de repente você tem aí uma oficina mecânica, não sei. E aí você sabe fazer uma coisa no carro, sei lá, desentupir os bicos injetores. Você sabe fazer isso de uma maneira assim, ímpar. Eu tô criando aqui da minha cabeça, eu não faço nem ideia como é que desentope isso. Mas de repente você tem um e-book, uma explicação que a pessoa pode fazer aquilo ali dentro de casa. E aí a pessoa tem um preço daquilo no mercado, né? Se for uma pessoa que não tem por que pagar por aquele valor e o seu produto for acessível, legal. E tem a questão do avatar. Pode ser um mecânico que quer aprender a fazer isso, ele compra o seu produto, ele aprende a desentupir bicos ejetores e vai prestar serviço para outras pessoas. A gente tem infoprodutos que as pessoas ensinam a consertar a máquina de lavar, ensina a consertar a geladeira. Eu tenho o meu de música, né, que ensina a fazer isso. Tenho esse de empreendedorismo, que ensina a criar produtos digitais, a lançar produtos digitais, vender online, a estrutura, estratégia, né? Então tem N formas de você criar produtos digitais, infoprodutos, para fazer a coisa acontecer, beleza? O como é isso. Escrevi um e-book que leva o aluno do ponto A ao ponto B e vendo aquilo ali para ele. A questão da videoaula, a mesma coisa. A questão do texto junto com a videoaula, a mesma coisa. E assim por diante, tá? Agora deixa eu te dar um exemplo real de uma coisa que aconteceu comigo que leva a uma percepção um pouco mais profunda sobre essa questão de infoproduto, tá? Deixa eu tirar aqui um negócio aqui do meu telefone, beleza. Há um tempo atrás eu fui tocar, né? Se você caiu aqui de paraquedas, né? Eu sou músico, né? O meu carro-chefe da minha empresa hoje é venda de produtos digitais ligados à área da música, mas eu também trabalho nessa área de empreendedorismo, né? Muito mais baseado no que eu faço, que algumas pessoas começaram a me procurar. Falou, Daniel, mas como é que você vende online e tal? Eu vi que a demanda estava tão boa que eu falei, eu tenho aqui um produto também de marketing digital. Eu ensino o que eu faço. E aí as pessoas vão lá e compram e são felizes. Se você quiser saber mais desse projeto, tá aí na descrição do vídeo. Mas deixa eu continuar a te dar um exemplo aqui da questão do infoproduto. Há um tempo atrás eu fui tocar numa festa, e aí eu tava lá tocando e tudo mais e tal. E aí uma amiga de um amigo meu filmou eu tocando, e eu tava tocando lendo aquelas pastinhas de plástico com cifras, né? E eu não ligo para essas coisas não, pessoal. Quando eu vou tocar, eu não fico preocupado em ficar tocando de cor. Eu leio ali mesmo e boas, vida que segue, entendeu? Eu fico muito tranquilo com esse tipo de coisa. Muita gente fala, ai, fica preso às cifras, não sei o que. Eu falo, vai cagar, entendeu? Faço o que eu quiser. Sei tocar várias músicas de cor? É lógico, é óbvio. Mas eu não fico decorando música para tocar nos lugares mais, entendeu? Porque eu percebi que o valor que a gente recebe quando a gente toca nos eventos não paga o tempo que a gente tem que ficar decorando música e ensaiando em casa. Então, geralmente, quando a pessoa vai me contratar, eu pergunto, você vê algum problema de estar tocando ali, consultar o celular, consultar o tablet, alguma coisa, só para ver a questão do tom? E não tem problema, eu vou lá e toco. Agora, se a pessoa fala, não, eu quero que você toca de cor. Aí eu vou lá e falo, beleza, vou tocar de cor, vou tocar com uma banda, custa tanto. A maioria não paga, entendeu? Então,
Aí fazer o quê? Né? Como eu tenho um repertório muito extenso, então eu prefiro ficar de boa. Mas tudo bem, vamos continuar aí nessa questão do infoproduto. Então, indo para essa ideia do infoproduto, aconteceu que eu estava tocando lá nesse lugar e eu lendo ali a pastinha, né, na boa, curtindo lá. Aí eu coloquei na internet eu tocando lá. Aí um amigo meu, que é outro cara de outro lugar que não tem nada a ver, comentou, né? Pô, tal, você tá lendo a pastinha e fez uma brincadeira. E eu também toco assim, com tablet, né? Tablet, a galera tem mais usado tablet assim. Aí eu falei, pô, eu pensei, pô, também toco com tablet. E eu tenho uma questão de tocar com tablet, que é um negócio assim, interessante, que é o passador de cifras. Então eu tenho ali o tablet, eu vou consultando ele, toco alguns trechos, né, que eu me lembro, eu olho o tablet para poder lembrar, e aí eu vou tocando, né? E na hora que chega num determinado ponto, eu tenho um passador de cifra. O que é o passador de cifra? Em vez de eu parar de tocar e passar com a mão, o celular ou o tablet, alguma coisa, eu aperto com o pé e ele passa para a próxima cifra. Então eu estava em casa e o meu passador de cifra, o antigo, tinha estragado. Então eu precisava fazer um novo. Eu falei, engraçado, senhor. Já que eu tenho, olha só, já que eu tenho que fazer um outro passador de cifra, eu sei que muitos músicos precisam dessa ferramenta, não sabe fazer e seria útil se eles soubessem. E ao mesmo tempo também eu pensei, pô, se eu tivesse lá o curso de passador de cifra lá, ele mexe, alguém ia estar comprando um ou outro, ia estar pingando ali também uma receita lá no meu caixa da minha empresa. Falei, já que eu tenho que fazer outro, entenda bem, já que eu tenho que fazer outro, não vai me custar nada, enquanto eu estiver fazendo, eu explicar cada passo de como criar um passador de cifra, né? Então, esse foi um caso específico de uma coisa que eu já estava fazendo e que eu decidi criar um infoproduto. Porque às vezes eu explicava para os músicos como fazer, eles não entendiam. Então, eu comecei a criar tudo isso, comecei a filmar, fazer todo passo a passo, mostrando como criar passador de cifra, como a gente usa, como é que ele é bom, né? Como é que a gente faz, beleza. Cheguei no final, criei o infoproduto, ou seja, criei o infoproduto, que é o quê? Como criar, né, um passador de cifra, beleza? Inclusive, tá lá, né, no Hotmart lá e tá legal, de vez em quando eu dou umas revisadas nele, só para poder dar uma atualizada num vídeo ou outro, né? Mas ele tá lá. E aí o que acontece dentro dessa perspectiva, né? Um passador, agora vamos para a questão de precificação, tá? Se a gente fosse observar a utilidade desse produto, o valor poderia ser caro. Quando eu falo caro, poderia ser assim, sei lá, 50% de um salário mínimo. A utilidade de um passador de cifra, pô, vale até mais. Porque aquilo ali dá uma dinâmica para um show, para quem tá tocando ao vivo, numa festinha ou qualquer coisa assim, ó, 1000%, entendeu? Então a utilidade dele é bom. Porém, esse é um tipo de material, um tipo de equipamento, né? Ele já existe no mercado e ele tem um determinado preço. Então quando a gente pesquisa para comprar um passador de cifra no Brasil, geralmente ele custa ali em torno de, sei lá, 25, 20% de um salário mínimo. Então, quando eu vou criar esse produto, eu já tenho que pensar na precificação também, que é o que? A utilidade, o valor é alto. Como ele já existe no mercado, não tem como eu cobrar um valor alto, que a pessoa não vai deixar de comprar, por exemplo, né? Não vai deixar de comprar comigo, sendo que ela pode comprar um manufaturado, um de fábrica, com acabamento diferente e tudo mais, talvez até mais resistente, enfim, né? Ou menos resistente, pelo preço que eu vender o meu. E eu também preciso pesquisar o mercado estrangeiro. Por exemplo, às vezes a gente tem as coisas que vende no Brasil, como eu estou dando o exemplo do passador de cifra específico. No Brasil, vão lá, 20% de um salário mínimo. Importado, no AliExpress, na Shopee e tudo mais, 10% de um salário mínimo. Então, já começa a entrar aí
uma coisa que é o seguinte: eu não posso imaginar que eu vá vender esse produto por mais de 10% de um salário mínimo, porque ele já existe no mercado por esse preço. Porém, tem um porém aí. O meu é artesanal, o meu é único. Se eu usar uma cópia, uma linguagem que apela para essa questão artesanal, único, você mesmo fez, do it yourself, né? Você mesmo pode fazer a sua linha de produção e tudo mais. Sim, aí eu posso vender o projeto mais caro. Mas como não é o viés do meu produto específico, então eu já tenho que pensar, olha, eu estou criando um produto, ou seja, eu estou investindo um tempo, né? Investindo aqui uma grana, porque tem que comprar algumas coisas. Não é pouco dinheiro, entendeu? Vou te falar que se a gente consegue produzir ele com 10% para vender por 10% de um salário mínimo, vou te falar que as peças para a gente poder fazer isso é 2% de um salário mínimo. O resto é só mão de obra, tá bom? Então, é um tipo de produto que eu já tenho uma precificação baixa. Então não adianta, por exemplo, você querer entrar para o mercado de infoprodutos e achar que as pessoas estão no mercado, tá ganhando muito dinheiro, sem você analisar isso. O nicho, o que ela está vendendo, se existe algum produto que substitui o que a pessoa está oferecendo, né? E principalmente a transformação que aquele produto vai ter na vida da pessoa. Se você tem um produto que é só por hobby, geralmente ele é mais barato. Um produto que cria prazer, né? Se você tem um produto que resolve uma dor, geralmente ele é mais caro. Se você tem um outro produto que resolve uma dor física real, mais caro ainda. E se você tem um produto que faz com que as outras pessoas ganhem mais dinheiro ainda, ele é mais caro ainda. Entende? Então, são vários nichos, várias percepções no mercado digital. Dentro disso, a gente sempre tem os seus porquês, os seus poréns, mas a gente precisa analisar esse tipo de coisa. Para você não pensar, vou criar aqui um infoproduto, igual tem uma pessoa que é próxima a mim, não vou comentar quem, mas foi lá e criou um curso. Ele acha que o curso dele é o melhor de todos, colocou na internet, no dia que ele estava colocando na internet, ele já achou que ele ia arrebentar de vender, porque realmente ele é uma pessoa que tem as manhas de fazer o que ele faz. Realmente o talento dele é indiscutível, as coisas que ele faz, indiscutível, mas o produto dele não vende nada, entendeu? Por quê? Porque ele não entendeu ainda o que está por trás. Porque o que está por trás não é talento, o que está por trás não é didática, o que está por trás não é qualidade da câmera, né? Um curso em 4K, tudo top e tal, gastou dinheiro com câmera, gastou tempo colocando ali, achando que o curso ia vender. Pessoal, esse negócio de criar um curso, colocar na internet e deixar ele pronto para vender é a parte mais fácil. Isso é a parte mais fácil de todas. Se você tem dificuldade em fazer isso, meu amigo, você não sabe o que vai vir. Porque depois a outra parte, a parte do anúncio, a parte do funil de vendas, da estratégia, essa aí sim dá trabalho, entendeu? A parte de criar o produto, disponibilizar lá, tá doido, é fácil demais, entendeu? Fácil do ponto de vista comparativo com o que a gente tem a fazer. Então, esse foi um exemplo que eu dei de um dia a dia comum, um produto comum que a gente usa, que eu uso no meu dia a dia, na hora de tocar e tudo mais, que pra mim é uma coisa assim, totalmente aleatória, tem muito a ver com o universo da música, eu uso, é uma ferramenta extremamente simples e que vira e mexe as pessoas vão lá, compram e cai um dinheiro no meu caixa. Você pode fazer isso? Pode, basta você pensar aí, o que você sabe fazer, que pode ajudar as pessoas, que pode fazer diferença na vida de alguém. Pensa nisso, entendeu? Escreve o projeto, escreve o infoproduto, lança ele e começa a estudar esse outro lado, que é o lado do marketing, das vendas e tudo mais, porque é uma conexão, é o produto que realmente seja bom, senão ele não vai sobreviver ao mercado, isso é uma coisa, e a outra coisa é saber vender o seu próprio produto. Não conte com afiliados, saiba vender seu próprio produto, né? Então tamo junto.